Pessoal, não bastava o bom senso, não bastava o senso de moral, não bastava o próprio raciocínio lógico, todos esses itens, todos esses fatores terem demonstrado que os ministros do Lula são os mentirosos. Lula também está incluso nisso aí, ele é um grande mentiroso. Não obstante todos esses fatores já tenham provado para nós que Marina Silva e todos os outros que falaram em nome do Brasil lá no Fórum Mundial de Davos são os mentirosos, uns cretinos que distorceram totalmente a realidade brasileira lá fora, nos envergonharam diante de tantos investidores gringos que estavam presentes lá. Não obstante tudo isso, também o Banco Mundial e o IBGE, com seus dados, desmentem o que esse povo mentiroso falou a respeito do Brasil. A pobreza caiu aqui no nosso país, aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro. Não só a pobreza, também a inflação caiu, também o número de desempregados. Vamos dar uma olhada aqui nessa história e vamos ver também o que nos aguarda aí com o governo Lula. Parece que a taxa de inflação já está aumentando, as previsões de inflação estão sendo reajustadas para cima, sendo que o Lula assumiu o cargo há apenas poucas semanas. Parece que o cenário não está muito favorável para nós. Vamos dar uma olhada aqui nessa história, destrinchar as mentiras ditas pelo povo do PT. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Banco Mundial e IBGE desmentem Marina. Pobreza caiu com Bolsonaro. Olha, quem poderia afirmar uma coisa dessas, né? Pessoal do PT mentindo. Quem diria, não é? E aqui eles fazem uma contextualização de que a Marina Silva foi lá no Fórum Mundial de Davos, falou aquele absurdo, aquela insanidade de que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Olha que loucura, para pensar, mais da metade da população brasileira. Como eu já me alimentei bem e uma em cada duas pessoas está passando fome, acredito que você que está me assistindo, então, seja a pessoa que está passando fome aqui nessa nossa história, né? Que coisa patética, ridícula, absurda, como a pessoa pode mentir a esse ponto, né? E não, sei lá, ficar com a cara vermelha, né? Só porque ela tem aquela cara de desnutrida, ela achou que isso aí fosse enganar as pessoas, né? Mas enfim, eles colocam aqui que esse valor dela é quase metade da população, não é mais do que a metade da população brasileira, que é 215 milhões de pessoas, se eu não me engano. E a coisa foi tão ridícula que a própria ONU emitiu um relatório no dia seguinte, afirmando que o Brasil possui cerca de 9 milhões de pessoas que não têm o que comer, né? Então, caramba, um valor 10 vezes menor, mais do que isso, do que a Marina Silva afirmou, né? Olha, a tendência que esse pessoal do PT tem para mentira, né? Como eles são descarados na hora de propagar inverdades, fake news, falsidades ideológicas para favorecer o seu projeto de poder. E aí a Marina Silva não aceitou esses números aqui, ela apresentou os números do Lula, que ele usou na campanha eleitoral, os tais 33 milhões de pessoas aí que ele disse que estariam passando fome, ou seja, talvez aí uma entre cada 8 pessoas, né, 7, 8 pessoas, que também é um descalabro total, um absurdo completo, né? Até teve um vídeo aí recentemente que eu vi no Instagram, eu acredito, um corte desses números absurdos que foram falados a respeito do número de pessoas passando fome no Brasil. Começa, sei lá, com 15 milhões, depois 33, vai subindo, chega na Marina Silva, enfim, é a escalada de números arbitrários a respeito da fome. E aí o IBGE, logo seguinte, no dia seguinte, também trouxe os números do desemprego no Brasil do ano passado, né? Na verdade, até novembro do ano passado, ou seja, durante o governo Bolsonaro, ainda durante a gestão Bolsonaro. E o desemprego caiu no Brasil, caiu para 8,1%. Tem caído com consistência, esse número estava bem mais alto há algum tempo atrás e, de fato, o desemprego vem despencando aqui no Brasil e essa é a maior taxa de desemprego nos últimos 7 anos, ou seja, considerando o ano passado, estamos falando desde 2015, ali o auge, o ápice da crise econômica do governo Dilma Rousseff, quando a economia do Brasil começou a despencar e, por óbvio, a taxa de desemprego começou a subir. Então, o Brasil está atualmente com a menor taxa de desemprego desde então, desde que a Dilma chutou o pau da barraca e destruiu a economia do país, detonou a bomba que já estava sendo plantada pelo PT há algum tempo, é importante frisar. Isso começou lá atrás com o Lula. E na medição trimestral houve uma queda de 9,8% aqui do total de pessoas desempregadas, né? 953 mil pessoas conseguiram emprego nesse intervalo de 3 meses, quase 1 milhão de pessoas empregadas. Olha que coisa, que notícia excelente para nós brasileiros. E na contramão de tudo isso aí que esse pessoal propagou de forma mentirosa a respeito da situação econômica do Brasil,
O Banco Mundial demonstra também que a extrema pobreza no Brasil em 2020 caiu para o patamar mais baixo desde que essa medição começou a ser feita aqui, desde o início da série histórica, que foi lá em 1980. Olha só que coisa, menos de 2% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, 4 milhões de pessoas, 30 vezes menos o que a senhora Marina Silva afirmou de forma mentirosa lá em Davos. Olha só que coisa, a tendência é que esse número ainda melhorasse. Com o Lula no poder a gente não sabe como é que vai ser. 4 milhões de pessoas passando fome é muita gente ainda, a gente quer que isso melhore, que mais gente tenha comida na sua mesa de forma constante, de forma recorrente, mas não por meio dessas ações assistencialistas populescas enganadoras do Lula, mas sim por meio de uma economia pujante, conquistada pela diminuição do Estado e pela liberdade de mercado, coisa que a gente viu, ainda que de forma tímida, durante o governo do Bolsonaro, durante a gestão econômica do Paulo Guedes. Por outro lado, se o governo do Bolsonaro teve excelentes resultados em matéria de empregabilidade, em matéria de redução da pobreza, o governo Lula já nos traz más notícias em relação ao aumento da inflação, ou seja, aqui estamos falando de aumento de preços, né? Aumento generalizado de preços. Então tivemos uma alta aqui de 0,55% em janeiro, que superou as expectativas do mercado, que era de 0,52% para esse primeiro mês de 2023. Então, o governo Lula já está batendo as metas, frustrando as expectativas do mercado. Provavelmente, daqui para frente, esses institutos vão refazer as contas aí, colocar um cenário mais realista para o Brasil. Eu tô achando esse pessoal ainda muito otimista com a nossa situação econômica, com aquilo que o Lula está dizendo, com aquilo que o Lula planeja fazer para o Brasil. Era para isso ter impactado muito mais os números da nossa economia, as previsões da economia, seja o valor da inflação e a taxa de inflação prevista para os próximos meses, para o final do ano, seja o valor do dólar, seja a previsão de crescimento para esse ano. Acho que está tudo ainda superestimado, a coisa não está tão boa assim, tão favorável não, muito pelo contrário. Mas aí, esse é o primeiro número que despenca, no caso aqui sobe, né? Despenca em relação às expectativas, mas subiu, tivemos um índice maior do que estava previsto. Isso aqui não é pouca coisa não, 0,5% por mês, isso aqui no final do ano vai dar quase 7% de inflação, muito acima do centro da meta, mais do que o dobro do centro da meta da inflação do Brasil para este ano, que é 3,25%, e agora com o Lula querendo pressionar o Banco Central para reduzir a taxa de juros, a tendência é que isso aqui aumente, caso ele consiga alguma coisa nesse sentido. Temos uma inflação ainda mais forte, o que vai ser uma tragédia para todo mundo e que vai causar desemprego e vai aumentar a pobreza no Brasil, que é a pior consequência do aumento da taxa de inflação, que é o aumento da pobreza. Isso impacta principalmente a vida de pessoas mais pobres. É triste, é lamentável ver que um presidente que diz ser preocupado com as pessoas pobres, que se diz preocupado com aqueles que têm menos, que se diz preocupado com a situação da pobreza, da desigualdade, da fome, enfim, que esse presidente não se importe tanto com a questão da inflação, porque é isso aí que atira pessoas na miséria, reduz o poder de compra do brasileiro e que faz essa situação de pobreza se agravar cada vez mais. Muito triste esse cenário, mas é sempre bom a gente lembrar o quão mentiroso é o governo do Lula, o quão mentiroso é o seu gabinete ministerial, como eles são capazes de lançar números absurdos sem qualquer tipo de conexão com a realidade, sem ficar constrangido por causa disso. É uma vergonha, uma lástima, mas nada do que a gente já não esperasse dessa gentalha do PT. Mas o que você achou desses números econômicos do governo Bolsonaro? O que você espera dos números econômicos do governo Lula? Colabore aí com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.